Então, no mês de março, estamos falando de adoração com reverência. Porque quando alguém participa do culto, sem compreender o seu propósito, participa do culto de forma irreverente, não demonstra respeito e nem submissão pela presença de Deus. Então nós estamos aqui, você saiu da sua casa com um propósito, sim ou não? Nós estamos participando de um culto de adoração. Qual que é a pessoa mais importante de um culto de adoração? Aquele que é adorado. E você saiu da sua casa e eu creio que o Senhor Jesus se faz presente aqui neste lugar. E o Deus que é santo se faz presente neste lugar, então esse lugar aqui é muito perigoso. Ele é um lugar de bênção, mas é um lugar muito perigoso. A Bíblia relata que alguns entraram na casa do Senhor de forma irreverente e não saíram de lá com vida. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então nós estamos trabalhando esse tema, adoração com reverência, porque precisamos entender o propósito na qual nós nos reunimos aqui como igreja. Quando há um culto, geralmente 5 tipos de pessoas aparecem. 5 tipos de pessoas aparecem. Os espectadores, alguns que vão vir, como vêm para um show, eles participam daquilo que eles querem. Eles vêm para assistir, participam um pouco da oração, talvez da oferta, da palavra, mas não interagem. Se desconectam. Estão ali, mas estão como num show assistindo. Há pessoas que também participam como juízes. Peraí, eu vou hoje ali para ver como que é. Não, peraí. A música estava muito alta. Eles não cantam música do cantor cristão? Não, eles cantam muita música do cantor cristão nesta igreja. O pastor fala o português muito errado. Não consegue conjugar os verbos. Olha esse irmão como está vestido. Então essa pessoa vem como juiz. Ela senta no banco e fica olhando para quem entra, quem levanta, quem sai. Aqueles também que vêm distraídos. Estão distraídos, eles estão aqui de corpo, mas a mente e o coração estão em qualquer outro lugar. Não é? Às vezes o celular não deixa a pessoa se concentrar, de repente está lá novamente mandando mensagem. Se não for para Jesus nessa hora, meu irmão, se Jesus não falar com você no WhatsApp nesse momento, fale com ele em oração. Fique em espírito de oração. Não se perca. Não se desvie. Né? Tem muitas pessoas que participam de forma muito distraída. Participam parcialmente com o corpo, mas a mente está em outro lugar. Participam do louvor, mas não participam da palavra. Na hora da palavra vão passear, vão andar em qualquer parte da igreja. Outros como Marta, vivem andando para lá e para cá, mas não sentam para ouvir, para aprender, para adorar aquele que se faz presente aqui neste lugar. Existem também os céticos e observadores, aqueles que muitas vezes vêm convidados por amigo do trabalho, pelo parente, e eles vêm para observar, participam como uma postura crítica, dúvidas em relação à fé. E vem um grupo de pessoas piedosas e zelosas. São aqueles que vêm ao culto com o coração ardente para buscar a Deus. E eu espero que seja você hoje, nesta manhã. Que participam com intensidade, eles cantam, eles oram, eles estão atentos à pregação. Demonstra reverência e desejo de crescer espiritualmente. O que significa ser reverente? Nós estamos falando de adoração com reverência. Mas o que significa ser reverente? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. O que é ser reverente? O que é reverência para você? Pergunta aí. Deixa eu ver o que vai sair daí. E aí? O que é reverência? Respeito. E aí, Zeno, o que é reverência? Diga aí, Patrícia, nos ajude aí. O que é reverência?
Temor, Márcia. Amor, admiração, está atento. O que mais? Eu não aprendi o nome do casal. Clarice, Ailton. E aí, Ailton? Que é reverência. Temor a Deus. Muito bem, Ailton. Então, nós ter uma postura que honre uma pessoa que está no mesmo ambiente que você. Essa é a reverência. Uma postura na qual você vai honrar aquela pessoa que está ali. Diante de uma autoridade, de um juiz, diante de um tribunal. Você não entra de qualquer jeito, entra? Não entra de qualquer jeito. Ou mesmo em um casamento. Quem nunca pensou assim, poucos dias antes de um casamento, falou assim, puxa, olhou para o seu guarda-roupa e disse o quê? Não tenho roupa para o casamento. Quem nunca falou isso? Quem nunca pensou? Prestes num casamento, se você não vai num casamento, de qualquer jeito, porque você mostra reverência àquele casal que está casando. Certa vez, o Senhor mandou os seus servos saírem pelas ruas, pelas vielas, falou assim, busca quem você encontrar e traga para a festa, porque importa que a minha casa esteja cheia. O Senhor queria que aquela festa bombasse, aquela festa estivesse cheia de gente. E Ele disse para os seus servos, vão a vielas, vão às ruas, vão buscar quem vocês encontrem pelo caminho, e tragam para a festa. E aí a casa estava cheia, diz o texto lá em Mateus capítulo 22, Mateus 22 verso 9, diz o seguinte, vão às esquinas, convide para os banquetes todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram às ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Verso de número 10. Todas as pessoas que vocês podem encontrar. Gente boa e gente boa e gente. E a festa de casamento ficou cheia de convidados. O Senhor quer que a sua casa esteja cheia. A cada domingo, a cada dia é uma celebração, uma festa. Amém? A cada dia que nós estejamos aqui, que nós possamos celebrar, que essa festa, esse encontro dos santos, nesse lugar que nós aqui nos reunimos, possamos a cada dia ver essa casa cheia. Amém? E veja que todos são bem-vindos na casa do Senhor. Todos, os bons e os maus, os sãos e os doentes. Não merecíamos estar nessa festa, mas a graça do Senhor nos abriu um caminho. Mas o texto continua. O texto continua e demonstra que não podemos abusar dessa graça. Preste atenção. Ei, o Senhor te chama do jeito que você está, mas não abuse da graça do Senhor. Pois quando você é imerso nessa graça, muitas coisas começam a mudar na nossa vida. Não queira dar uma de malandro diante de Deus, porque você vai se dar mal. Não abuse da graça do Senhor. Diz o texto, verso de número 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste para o casamento. Não estava usando uma roupa apropriada. Não estava. Verso 12. E lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Verso seguinte, 13. Então o rei disse aos que serviam, vamos juntos? Amarrem-lhe as mãos, os pés e lancem fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Não abuse da graça do Senhor. Os escritos rabínicos usam as vestes finas como símbolos de arrependimento ou de justiça. Alguns intérpretes vão apontar que estas vestes é como a nossa santidade, a busca pela santidade, é se revestir de santidade. Outros intérpretes vão apontar como se fosse
a fé. Martinho Lutero apontava como se fosse a fé dos cristãos que nos habilita a estar na festa. Apocalipse 19, versos 7 e 8, fala também de uma vestimenta. Ele diz assim: fiquemos alegres e felizes, louvamos a sua glória, porque chegou a hora da festa, do casamento do Cordeiro, e a noiva se preparou. Verso de número 8. Vamos juntos? Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Nós somos salvos pela graça. É uma graça que nós recebemos do Senhor. Nós não merecíamos ela. Ela é imerecível. E nela somos mergulhados. Mas quando nós somos mergulhados nesta graça, imersos nesta graça, o Senhor começa a nos transformar e espera que este amor que nos atraiu faça em nós, crie em nós um novo coração, uma nova vida, uma transformação, um desejo agora pelo próprio Deus. E se revestir desta graça, se revestir desta novo vestimento, desta nova vida, é como Paulo escreve em Efésios: a cada dia se despir-se do velho homem, jogar fora a velha natureza e revestir-se do novo. A cada dia nós estamos nos revestindo, a cada dia estamos sendo transformados, a cada dia é uma vida nova para mim e para você. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas ficaram. Amém? Todo dia é um dia novo, todo dia estamos nos convertendo, todo dia estamos dando um passo a mais para a fé. Se você errou ontem, se você pisou na bola ontem e você acordou, isso mostra que a graça do Senhor está sobre a sua vida e a misericórdia de Deus se renovou mais uma vez. Ei, levante-se aonde você caiu, aonde você pecou, e hoje se arrependa dos seus pecados e faça uma boa obra. Isso é misericórdia, é graça. Não basta aceitar o convite, é preciso revestir-se da justiça. É possível alguém demonstrar uma aceitação externa da graça, mas sem nada experimentar da vida eterna, quer na existência vindoura, quer na provisão gratuita. Mas o olho de Deus, que tudo vê, examina o caráter de cada indivíduo que tem aceitado o convite. A reverência no culto a Deus é importante, porque reflete o nosso reconhecimento da santidade, da majestade e a soberania divina. Para quem que o culto deve ser bom em primeiro lugar, igreja? Para quem? Romanos 11:36 diz: porque dele, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória pelos séculos. Amém. Primeiro, lembre-se, o culto tem que ser bom, mas não é bom para você. Tem que ser bom para Deus. Eu não gostei do culto hoje. Quem disse que o culto foi para você? Eu não gostei das músicas que foram cantadas. E quem disse que foi cantada para você? Tudo que fazemos aqui fazemos para a glória de Deus. E quando você vem, você não é um espectador. Por mais que você esteja sentado nesses bancos nesse momento, você está prestando um culto a Deus. A sua atenção, a sua interação com o Espírito Santo, com a palavra nesse momento, abrindo o seu coração, o Espírito recebendo da palavra, e o Espírito Santo moldando, transformando, mostrando para você: olha, isso eu preciso mudar, isso você precisa ser direcionado. Ei, essa palavra de fortalecimento para você. Você não é um espectador, você está aqui prestando um culto a Deus. Então preste com reverência, esteja atento àquilo que o Senhor está falando. Algumas razões por que devemos adorar a Deus com reverência. Primeiro, Deus é o nosso Criador. Salmo 100, verso 3 diz: reconheçam que Ele é o nosso Deus. Salmo 100, verso 3. Reconheçam que o Senhor é Deus. Vamos juntos? Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez. E somos
somos rebanho, seu pastoreio. Amém. Ele é o seu Criador. Ele está cuidando de você. Você é a ovelha do Deus Todo-Poderoso. Se Ele é o seu pastor, nada lhe faltará. Ele cuida de você. Ele é o nosso Deus, é o nosso Criador. Por que nós devemos ter reverência no momento de adoração a Deus, no nosso culto? Porque Deus é santo. A reverência demonstra que entendemos e respeitamos a sua santidade. 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, vai dizer que, como filhos obedientes, não nos deixamos moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Verso 16. Vamos juntos? Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Deus é santo. Deus também é fogo consumidor. Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28. Se aqui é um lugar de bênção, um lugar de acolhimento, um lugar de amor, um lugar na qual nós vivemos e conhecemos a Deus, aqui também é um lugar muito perigoso. Muito perigoso. Diz assim a palavra de Deus em Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. No verso 29 ele vai dizer o porquê. Vamos juntos? Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Muitos durante a história, e a Bíblia nos revela isso, foram adorar a Deus de forma irreverente. Eles não voltaram para sua casa. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Se você sabe e reconhece a santidade de Deus, não brinca com as coisas de Deus. Leve as coisas de Deus a sério. Deus não se deixa zombar. Quarto, Deus é bom e misericordioso e fiel. Salmo 100, verso 5. Salmo 100, verso 5 diz, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração a sua fidelidade. Ele também, Apocalipse capítulo 2, verso 1. Apocalipse 2, verso 1. Vai lá, Miguel. Diz assim a palavra de Deus. Escreva uma carta ao líder da igreja de Efésios e diga a ela isto. Escrevo para transmitir uma mensagem daquele que caminha entre as igrejas. Sustenta os líderes delas na mão direita. Ele diz a você. Apocalipse 2:1 nos ensina que o Senhor está andando no meio da igreja. Talvez com seus olhos carnais, os olhos carnais nós não conseguimos ver, mas sabemos que Ele se faz presente aqui. Ei, ao anjo da igreja em Efésios escreve, eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão e anda entre os 7 candelabros de ouro. E como nós podemos então oferecer um culto com reverência a Deus? Primeiro, preparação. Porque o nosso culto não começa quando nós chegamos aqui. O nosso culto começa quando nós acordamos pela manhã. Todos os dias estamos cultuando a Deus. Amém? Você que é um crente, você que é um adorador, o seu culto começa quando você acorda. Então precisamos durante o dia, durante a semana, orar, ler a Bíblia, confessar os nossos pecados, jejuar, testemunhar de Cristo, ter uma expectativa espiritual
que quando eu ir ao culto, estar junto com os meus irmãos, cultuar na congregação dos santos, ali eu vou ver o sobrenatural, eu vou ver milagres, eu vou ver portas abertas, eu vou ouvir a voz de Deus. Então, durante a semana, criar essa expectativa, ler e ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra, orar, jejuar, lutar contra a nossa carne, confessar os nossos pecados, nosso particular, fechar a porta do nosso quarto e se derramar aos pés do Salvador ali no particular. Mas aqui no meio da congregação, é onde Deus nos fala, no meio da congregação, onde a nossa vida é transformada. Muitas vezes, quando nós estamos no desespero, talvez sem saber a direção a qual tomar, nos reunimos como igreja, e é neste lugar que Deus fala ao nosso coração. Você que não tinha uma resposta, encontra a resposta. Quantos de vocês já chegaram um dia desesperados na igreja, cansados, sobrecarregados, e saíram daquele culto recarregados, fortalecidos na presença de Deus? Alguém? Olha aí quantos testemunhos. Mas para que cada dia, cada culto seja um culto especial a Deus, nós temos que nos preparar durante a semana, preparar o nosso coração, preparar a nossa alma. Preparação. O Salmo 42, verso 1, o salmista diz: como suspira a corça pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. Eu deixei um papelzinho aí, não deixei? Perdeu? Então segue o papelzinho, vamos lá. E, você já está na frente já, né? Vou chegar aí. Então, preparação espiritual. Mas pode tirar o texto, a pessoa que opera hoje não está ali, vamos orar por ele, irmão Renato, né? Ele extraiu alguns dentes, está em recuperação. E o Miguel está na luta ali. Vai dar certo, Miguel, vai dar certo, se preocupa não. Parabéns. Então, preparação espiritual durante a semana. Preparação física também. Preparação física. Nós sabemos, precisamos dormir bem, estar descansado. Lembre-se do dia do sábado, o dia do Senhor, o dia na qual nós tiramos para nos apresentar diante de Deus. Lembre-se do seu dia na qual você separa para cultuar a nosso Deus. Em Atos 20, verso 9, não está aí não, Miguel. Atos 20, verso 9. Conta que Paulo estava pregando e estendeu um pouquinho a pregação, só um pouquinho. Estendeu a pregação até meia-noite. E tinha um menino na janela. E esse menino dormiu, caiu, estava cansado. Não conseguiu ir até o final, ouvir a pregação. E quantas vezes, por uma noite mal dormida, a pessoa ficou ali na rede social, com o seu telefone ligado, assistindo aquele seriado, só vendo pessoas traindo, matando, abusando umas das outras, mentindo umas para as outras a noite inteira. Aí chega no culto, e chega dessa forma, como vai ter um culto, vai cultuar a Deus sobrecarregado dessa forma? Acaba cochilando. Eu sei que tem muitos aqui que, principalmente às quartas-feiras, lutam, minha esposa mesmo, passa o dia inteiro trabalhando, já vem direto para o trabalho, vem para a igreja, cansado, às vezes vai cochilar, tudo bem. Eu já disse que quando eu era pequeno, eu ia à igreja, era muito difícil quando o pastor pregava e eu não dormia. Então quando eu chego e vejo alguém dormindo na hora do culto, às vezes eu procuro até falar um pouquinho mais baixo, para não atrapalhar. Porque eu sei que nesse momento você encontrou um lugar de paz, de descanso. Eu lembro que passava momentos difíceis, procurando o propósito da minha vida. Não tinha ninguém para me levar na igreja, eu ia sozinho. E era aquela vida, um crente Raimundo, pé na igreja, outro no mundo. Então,
Mas quando eu chegava na igreja, eu encontrava paz. Então eu sei que se você está dormindo, muitas vezes é que você encontrou a paz. Então se é o seu caso, não é para você essa palavra. Mas se você passou a noite inteira na frente do celular, bagunçando, passou o domingo jogando bola, passou o sábado jogando bola, indo para o cinema, para o shopping, e não se preparou para o culto do Senhor, meu irmão, alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada. Então temos que ter a preparação, tanto física, preparação espiritual, para chegar aqui e criar aquela expectativa, e ver os céus abertos, ouvir a voz do nosso Deus. Separar também uma vestimenta adequada. Vestir-se com modéstia e decência, refletindo a reverência do culto. Em 1 Timóteo 2:9, alguns estão pensando assim, mas eu nunca ouvi meu pastor pregar sobre isso. Eu nunca preguei, nunca falei sobre essas coisas. Mas é importante. É muito importante. Paulo vai dizer, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam apropriadamente. Eu vou mudar a versão aqui, Miguel, não sei se você vai conseguir. A nova linguagem de hoje, ela diz assim: quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples. Que elas se enfeite, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro, de pérolas, nem com roupas caras. Nem com roupas caras. Que se enfeite com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas ao Senhor. Aqui fala as mulheres, mas aos homens também se aplica. Devemos vir de uma forma decente, vestir a roupa do domingo, revestir a roupa da igreja, se preparar para com reverência, sair de casa. Como assim você não vai no casamento de qualquer jeito, você não vai diante de um juiz de qualquer jeito? Ei, está alguém aqui que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Não é, Paulo está dizendo aqui, não é com roupas caras, não é para ficar se comparando com a roupa do amigo, do amiga, não é isso. Mas é se preparar para vir à igreja, celebrar ao Senhor com reverência. Não esqueça também de trazer a sua Bíblia. Não esqueça de trazer a sua Bíblia. Um livrinho para anotação, anotar os textos, as referências que são ensinadas, registrar os ensinamentos importantes para que durante a semana você possa revisitar aquilo, os ensinamentos. Passou a preparação, tenha pontualidade. Nós não atrasamos nos cultos. Hoje foi uma exceção, que a nossa equipe de mídia, a nossa equipe está fora. Tem um grupo lá no acampamento, né, o Renatinho está em recuperação médica, então nós demoramos um pouquinho mais para começar hoje. Mas vocês sabem que nós começamos pontualmente, 8h30, 18h30. Seja pontual. Chegar no horário, ser pontual, demonstra respeito por Deus e pelos irmãos da fé. Dificilmente alguém chegaria atrasado no trabalho, no cinema, ou no jogo de futebol. Graças a Deus que o Senhor nunca chega atrasado para nos socorrer. Amém? É claro que tem exceções. Você que vem do trabalho na quarta-feira, pega um ônibus lotado, você que mora um pouquinho mais longe, o Uber demora. Mas não pode criar disso uma regra, né? Uma exceção. Seja pontual. Durante o culto, procure estar concentrado. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentem o vosso corpo sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Procurem estar concentrado. Tem um psicólogo, psiquiatra chamado Augusto Cury, e ele diz sobre o SPA, que é uma síndrome do pensamento acelerado. Ele diz que cada vez mais as pessoas estão tendo dificuldades para se concentrar, e é verdade. O índice hoje de TDAH
aumentou, mais que duplicou, e cada vez mais nós estamos tendo pessoas sendo diagnosticadas com esse transtorno de hiperatividade, de atenção, com dificuldade de hiperatividade e atenção. Se você fazer um teste, quase todo mundo aqui vai dar um grau ou outro de TDAH. É difícil manter-se a concentração, mas se esforce, porque aquele que aqui está presente merece toda a sua atenção. Amém? Então, durante o culto, evite distrações. Chegue no culto com a mente focada, deixando as preocupações excessivas e distrações com as redes sociais e conversas paralelas. Coloque o seu celular no modo silencioso ou no modo avião. Evite distrações. Não ande no templo durante a pregação. Segure as suas crianças. Caso comece a chorar, vá a uma das nossas salas ali laterais. Não saia antes do culto acabar. Não sirva o Senhor por inteiro. Amém? Sirva o Senhor por inteiro. E seja com o coração disposto a adorar e permita o quebrantamento. Salmo 51, verso 17. Salmo 51, verso 17, a palavra de Deus diz assim. Vamos juntos? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Que nesta manhã você possa abrir o seu coração, possa quebrantar aos pés do Senhor Jesus. Alguém disse que homem não chora, é verdade? Chora. E tudo bem você chorar num culto, amém? Alguém uma vez falou, pastor, eu não quero ir no culto porque eu começo a chorar. Eu falei, mas lá é um lugar na qual nós quebrantamos o nosso coração. Aqui é um lugar onde você pode chorar, amém? Ninguém vai ficar em cima de você não. Pode chorar, pode abrir o seu coração, pode se rasgar aos pés do Senhor, porque Ele se faz presente aqui neste lugar, amém? Pode chorar. Quebrante o seu coração, não seja um coração, deixe o Senhor quebrantar. Sirva o Senhor com alegria. Salmo 100, verso 1 diz, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, celebrai, servir-o com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. O culto deve ser alegre, amém? O culto deve ser alegre, sem perder a reverência. A reverência não significa frieza ou formalidade excessiva, mas um culto que entende, um coração que entende a grandeza de Deus e responde com respeito à adoração genuína. Tudo que se refere a Deus, façamos com respeito. Tudo que se refere a Deus, devemos fazer com muita seriedade. Muita seriedade. Que você entenda que o Senhor está aqui. Ele pode te curar. Ele pode libertar. Fazer você prosperar. Mas Ele não se deixa zombar. Você pode até tentar me enganar alguma pessoa ou outra. Mas o olho de Deus tudo vê. Deus te conhece. E se Ele não te matou ainda, isso é misericórdia. Que você dobre o seu coração aos pés do Salvador nesta manhã. Reconheça o seu pecado ao pecador. E permita que o sangue de Jesus te limpe. E que você saia daqui para viver para o louvor da glória dEle.